Boa noite a todos. O nosso tema é uma frase de uma canção que ficou conhecida na voz de Elba Ramalho, cujo autor talvez seja Dominguinhos, a gente vai confirmar isso, depois a gente coloca lá no site. É aquilo que se leva dessa vida. E esta é uma das questões maiores de todos que viajamos neste planeta, que estamos na vida terrena, encarnados, e de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, conscientemente ou não, a gente tem a oportunidade de perceber o que é que vamos levar dessa vida. Nós nos lembramos de uma situação vivida por Alexandre, o imperador, e ele fez uma proposta, fez um pedido, na verdade, 3 pedidos. Ele pediu que na sua morte os melhores médicos do império deveriam conduzir o caixão. E que no trajeto até a sepultura, ao longo do caminho, todos os tesouros que ele havia conquistado deveriam ser espalhados ao longo do caminho. E por último pediu que quando o caixão fosse fechado, que se tivesse o cuidado de deixar as suas mãos expostas para fora. Os seus ministros o indagaram. Qual a razão desses 3 pedidos? Ele disse que gostaria de deixar, ao final da sua trajetória, como um grande conquistador que fora, ou que era, 3 lições para a humanidade. Em relação aos médicos, os melhores que deveriam conduzir o seu caixão, era para deixar a ideia muito clara de que ninguém tem o poder sobre a morte. Em relação aos tesouros espalhados, ele disse que todos os tesouros que nós conquistamos aqui, eles ficarão aqui. Ninguém poderá conduzir bem algum consigo quando morrer. E em relação às suas mãos, ele disse então aos seus ministros: quando nós nascemos, nós chegamos aqui de mãos vazias e vamos voltar também de mãos vazias. E aí entra a inflexão espiritual da nossa proposta de hoje. O que se leva dessa vida? A psicologia moderna fala-nos de que metade dos medos que nós enfrentamos na atualidade diz respeito a esta ideia do que acontecerá conosco, qual será o nosso destino quando desencarnarmos, como quando deixarmos a existência física. Porque, de fato, nós não poderemos vencer a morte. Não existe processo nenhum capaz de conter esta absoluta certeza de que a morte do corpo físico é inexorável. E diante desta proposta da morte, o Espiritismo, dentro da sua proposta mais científica,
com fundamentações filosóficas extraordinárias quando nos explica os fundamentos da morte, também nos traz uma consolação religiosa extraordinária. Porque a doutrina espírita, nesse tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, matou a morte. É por isso que todos aqueles que se dão ao trabalho de estudarem a ciência espírita, que é bom que se diga, assinaladas nas 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, os milagres e as predições de Jesus segundo o Espiritismo. Quando a gente se dispõe a entender, a estudar esse material, que é a compilação daquilo que representa o pensamento dos grandes filósofos que passaram por este mundo, os grandes pensadores liderados por Jesus, nesta grande síntese chamada doutrina espírita, com uma abrangência em relação a tudo que se diz respeito, a tudo que fala daquilo que o ser humano já conquistou, já percebeu, já sentiu, já filosofou, já experienciou misticamente. Quando se estuda os elementos da doutrina espírita, elimina-se completamente o medo da morte. Poderíamos imaginar Castro Alves, um jovem poeta baiano, desencarnado aproximadamente a idade, na época de 24 anos, vítima de tuberculose, ele em suas elucubrações poéticas dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Entre outras coisas. A mesma coisa ele fez em relação a Deus: ó Deus, onde estás que não te vejo? São questões que todos nós fazemos. Onde está Deus finalmente? Quando a gente se depara com a morte. E as mortes são tão variadas. Algumas são esperadas, algumas inesperadas. Algumas nos chocam, algumas paralisam a sociedade como um todo, comovem, assinalam. Outras não dizem respeito algum, outras são até desejadas, estimuladas e provocadas. É assim que estamos diante dela. Mas o grande ponto a se pensar é esse: o que se leva dessa vida? Colocando aspas na frase que inspira o nosso tema, poderíamos também continuar dizendo: quando a grandiosa Elba Ramalho interpreta esta canção, ela conclui a frase dizendo: aquilo que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem. E é exatamente isso. A única riqueza que vale a pena é o amor. Nada mais serve para coisa alguma. Alexandre, já naqueles tempos idos, conquistador, chamado o Grande, percebeu na sua experiência que a vida física é aquilo ali. Sobre a morte ninguém tem poder, todas as riquezas conquistadas ficarão aqui e voltaremos de mãos vazias. Mas, para a doutrina espírita, nós poderemos voltar sim com as mãos cheias de ações generosas, apoiadas no amor, que vão nos transformar em verdadeiros ricos. É claro que Alexandre ainda não tinha travado o contato com Jesus, que apareceu no cenário do nosso mundo muito tempo depois, quando Jesus finalmente disse exatamente isso:
não ajunteis em celeiros. As riquezas desse mundo vão provocar inquietações, porque os ladrões vão querer roubá-las, as traças vão corroê-las. Antes ajunteis tesouros nos céus, que estes são eternos. E mencionou o amor. E quando ele nos fala do amor, ele apresenta a figura do inimigo. Quem é o nosso inimigo? Aquela pessoa que temos antipatia, aquela pessoa que é a causa do nosso sofrimento. Se nós temos sofrimentos a contar, na grande maioria os sofrimentos estão relacionados às pessoas com as quais convivemos e com as quais fracassamos na capacidade de amar. Quantos amores destruídos, quantas famílias desconstruídas, quantos corações vazios e frustrados. E ali, quando estudamos o livro dos Espíritos, essa indagação é colocada. E uma pergunta é feita de forma muito frontal a todos que analisam o cristianismo à luz do Espiritismo. Qual é a maior expressão da caridade? Já que a caridade é a proposta de Jesus para conquistarmos os tesouros que poderemos conduzir conosco após a morte do corpo físico e que não nos deixarão de mãos vazias. E dentro da proposta da caridade surge o inimigo. Quem é o inimigo? Pode ser encarnado, pode ser desencarnado, aquelas pessoas pelas quais temos antipatia, ou pessoas que têm antipatia em relação a nós. E a pergunta crucial, reflexiva é essa: se amar ao próximo e a Deus é a expressão máxima da felicidade e da riqueza que se pode conquistar de forma perene, amar o inimigo é a sua aplicação máxima. Então hoje nós estamos acanhados, porque quando falamos em amor, a gente tenta amar apenas as pessoas que correspondem, que têm reciprocidade no sentimento. Se nos contrariou, se não nos satisfez nesse ou naquele ponto, naquele desejo ou naquele capricho, o amor desmorona-se. Então, isso não é amor. Porque o amor, como dizia Paulo de Tarso, ele compreende, ele perdoa, ele é humilde. E diante da questão, por que amar ao inimigo se torna a maior expressão da prática da caridade ensinada por Jesus? O que poderíamos responder? Simplesmente, a resposta que os espíritos superiores nos dão é o seguinte: porque amar o inimigo é o maior golpe que a gente dá contra o nosso próprio orgulho e a nossa vaidade. Quando nós falamos assim, é muito difícil perdoar. Que tarefa é essa que Jesus nos propôs? Perdoar o inimigo, aquele que nos tirou tudo. Como assim? Pois na proporção da dificuldade que achamos ter para não tornar o inimigo um amigo, está também o tamanho do nosso orgulho e da nossa vaidade. A gente só tem inimigo e a gente só não perdoa
porque a gente alimenta o orgulho e a vaidade. É isso que os Espíritos nos ensinam. As pessoas humildes, verdadeiramente humildes, elas não têm ímpios. Nós nos lembramos desse assunto daquilo que aconteceu com Francisco Cândido Xavier, quando o Sistema Brasileiro de Televisão fez uma enquete para tentar descobrir qual a maior personalidade brasileira do século XX. E para, talvez a surpresa de alguns, a enquete deu como resultado Chico Xavier, a maior personalidade do século XX entre os brasileiros. Pergunta-se, o que foi que levou a maioria dos brasileiros a votarem em Chico Xavier como a maior personalidade? O que ele realmente fez de grandioso, de diferente? O que ele fez realmente foi somente uma coisa. Ele tentou aplicar o Evangelho que ele pregou. Em algumas de suas preces ele dizia: Senhor Deus, eu sei o que eu devo ser. O Espiritismo me deu toda a consciência do que é a razão da existência. Por que nós estamos aqui? Porém, eu ainda não consigo ser o que eu sei que devo ser. Mas, Senhor, pode ter certeza, eu estou fazendo tudo o que posso para ser aquilo que eu devo ser. E assim ele se transformou na exemplificação de uma pessoa humilde, que reconheceu os seus erros. Quando alguém disse a ele, por exemplo, Francisco de Assis, o seu nome é iluminado, o seu nome refere-se talvez a um dos maiores cristãos que passaram por este planeta, que é o próprio Francisco, o italiano da cidade de Assis, que fez a expressão máxima do cristianismo renascer num período da Idade Média, certo? Entre o século XI e o século XII, onde o cristianismo já estava completamente deturpado. E ele retoma a roupagem física e demonstra, através da humildade, o que foi que Jesus veio pregar, qual foi a direção, qual a riqueza que nós poderíamos conquistar, que não teríamos que obrigatoriamente deixar aqui na terra. Então, esse nome Francisco é uma honra e corresponde a ti, Francisco de Assis, ou melhor, a ti, Francisco de Cândido Xavier, assim como coube a Francisco de Assis a representação da maior das virtudes, que é a humildade. E quando ele tentou esclarecer sobre esse assunto, esse grande elogio, esse grande confrontamento de aceitação, de percepção de alguém que estava realmente tentando ser cristão neste instante crucial do planeta, em que todo mundo vive o egoísmo e o orgulho de forma exacerbada e a vaidade de forma desvairada, ele disse assim: a única coisa que eu posso dizer em relação ao meu nome Francisco é aquilo que está nas duas últimas sílabas do nome. Porque, na verdade, eu não sou Francisco. Eu não passo de um cisco. Era assim que eu deveria ter sido chamado, melhor que eu. Não Chico, mas sim Cisco. Porque eu não passo de um cisco. Diante da grandeza de Deus, diante dos meus conhecimentos em relação à vida espiritual, e diante do meu pouco crescimento espiritual, em função daquilo que eu já vi. Ficamos assim nessa reflexão. O que realmente iremos levar dessa vida? E a psicologia, quando fala do medo da morte,
encontra na doutrina espírita a explicação de que, de fato, muitos de nós que tememos a morte é porque, no fundo, a nossa consciência, adormecida ou não, ela nos revela o que estamos fazendo de nossas vidas. E se nós realmente não estivermos sendo coerentes na tentativa de sermos melhores como cristãos, a nossa consciência vai nos assinalar isso e vai nos dizer que provavelmente o nosso retorno ao mundo espiritual poderá não ser muito agradável. Poderemos, como disse Alexandre, voltar de mãos vazias, como quando aqui chegamos. Algumas pessoas, no momento popular, falam coisas muito maravilhosas. Eu sempre gosto muito de todas as frases. Eu sou um colecionador de frases populares. Elas trazem em si uma sabedoria de séculos e séculos de muitas experiências. Quando, por exemplo, alguém diz assim: eu agradeço a vida. Hoje eu não tenho nada, materialmente falando, mas eu agradeço porque eu nasci nu e hoje eu estou vestido. Quantas coisas materiais nós já conquistamos, quantas roupas já jogamos fora, quanto já gastamos de sabonete, quanto já gastamos de perfume, de cremes, de cirurgias plásticas, de chapinhas no cabelo, enfim. Vamos verificar. Inclusive, hoje o Brasil está entre um dos países que mais gasta naqueles que investem na sua beleza física. Não só as mulheres, mas também os metrosexuais. Estamos aí na crista da onda dos que investem em manter a aparência a todo custo. É importante, claro que é. Preservar a vida, conservá-la, isso faz parte da lei de Deus, a lei de conservação. Mas diante de tudo que nós já recebemos da vida, não poderíamos ser mais gratos a ela? Por que tanto inconformismo? Por que tantas queixas de que a vida não presta? Vamos fazer uma contabilidade simples. Do dia que nós nascemos, quantos quilos de feijão nós já comemos? Quantos quilos de arroz? Quantos bois nós já comemos? E os mais farristas, quantas carretas de cerveja nós já bebemos? Quantos navios repletos de vinhos? Quanta coisa nós recebemos e ainda temos o desfaltério de dizer assim: a vida não me deu nada. Diante de tamanha ingratidão, quantos remédios e vacinas nós já tomamos para continuarmos enfrentando as viroses e os processos bacterianos invasores? Perguntemos-nos: quantos ratos, quantos macacos, quantos coelhos, quantos animais, enfim, foram sacrificados para que todos os remédios fossem testados antes de serem inoculados em nós? O quanto que a natureza já nos ofereceu, quantas toneladas de ar nós já respiramos e continuamos a respirar? Quantas toneladas de raios solares que garantem a nossa sobrevivência nós já contabilizamos em nossa existência? Ou seja, nós temos recebido quinquilhões de benefícios da vida. Pergunta-se então, qual foi a nossa contrapartida?
O que é que nós já devolvemos de generoso, de bom, para confirmarmos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de tanto que nós já recebemos? Aí nós fizemos uma enquete na nossa última aula sobre o assunto antipatias e simpatias. E perguntamos aos nossos cursistas: durante essa semana, você teve uma convivência maior com pessoas simpáticas ou antipáticas? As respostas foram as mais variadas. Porém, a maioria, sem dúvida, disse-nos o seguinte: sem dúvida, agora estou para pensar que eu tive bons contatos interpessoais durante a semana. Mas eu só consigo me lembrar dos contatos ruins, das pessoas que me injuriaram, que falaram coisas, que fizeram coisas que me desagradaram. Eu estou lembrando muito mais das antipatias. E eu reverti então a pergunta: agora, e você? A maneira como você procedeu durante a semana, você foi simpático ou antipático para as pessoas? O que será que as pessoas pensam de você? Porque é certo, quando nós temos antipatia por alguém, é muito provável que este alguém ou outros também tenham antipatia por nós. E a gente tem um problema natural, enquanto ignorantes, sobre os assuntos espirituais, de apenas analisarmos, julgarmos e concluirmos, condenando até a atitude daquelas pessoas que convivem conosco. Nós temos uma habilidade enorme de observar os defeitos dos outros. Mas quantas vezes a gente para no espelho para observar quais são os nossos defeitos? Aí eu perguntei isso a todo mundo. Fizemos o exercício do espelho essa semana. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, aqui mesmo em seminários em nossa cidade, ela propôs que quando estivermos ali, naqueles minutos iniciais, escovando os dentes, o homem fazendo a barba, a mulher se maquiando, seja lá o que for, que durante aqueles minutos em que estamos nos vendo, nos preparando para mais um dia da existência, que nos perguntemos: o que é que eu faço de mim? O que as pessoas pensam de mim? Tenho sido bom? Tenho sido mal? E que de preferência a gente pense naquela frase: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Lembrando Paulo de Tarso, que dizia que todo o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria mais praticar, este ele praticava. E é assim que, dentro desse contexto realista, espiritual, que a doutrina espírita nos coloca diante da realidade da existência humana, que é relativamente curta, e poderemos nos perguntar: o que é que nós realmente vamos levar dessa vida? Concluindo com o pensamento de Joana de Ângeles também, lembrando-nos que cada dia da nossa existência é uma página de um livro que nós estamos escrevendo, é um diário. Desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir, nós temos um registro de cada dia da nossa existência. E quando nós desencarnarmos, a primeira coisa que iremos fazer, automaticamente, numa rebobinação consciencial, é repassar cada dia da nossa existência. O que fizemos de nós mesmos, como lidamos com os outros, e a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, tudo, enfim. O que fizemos dos nossos talentos, da nossa inteligência,
da nossa visão, da nossa audição, da nossa fala, do nosso tato, do nosso olfato, da nossa mediunidade. O que fizemos? É isso que importa pensarmos enquanto estamos no temor. E em relação aos inimigos, não poderíamos deixar de lembrar aqui o que Jesus disse: não adianta fazer oferta a Deus. Antes de procurar Deus, observe primeiro se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se tem, deixa a oferta aí. Volta, reconcilia-te com o teu adversário, aí sim poderás fazer a tua oferta a Deus. Em relação aos inimigos, às pessoas que pensam de forma diferente, que nos chocam com suas posturas, é o que temos que fazer. Seriam, entre aspas, os nossos adversários naturais. Nossa casa vem trabalhando, mais do que tudo, para que a gente enfrente um tema dos mais importantes para quem realmente quer aproveitar bem a jornada terrena. É o tema da alteridade, que é conviver com a diferença. Encerrando com aquela frase da Revolução Francesa, em que um dos revolucionários pensadores disse: eu posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas eu vou lutar até a morte pelo direito que você tem de dizer isso. Que Jesus nos abençoe. E vamos continuar pensando o que é que nós vamos levar dessa vida. Porque, como disse o cancioneiro, aquilo que levaremos dessa vida é o amor que a gente tem para dar. Nada mais.